Estamos de volta com mais uma curiosidade do Diário de uma Dietista e esta penso que seja uma curiosidade que de certeza já lhe passou pela cabeça porque de facto somos confrontados com esta questão muitas vezes nas nossas consultas e hoje decidimos vir aqui esclarecê-la. Porque é que é importante beber água? Já anteriormente fizemos um conteúdo aqui no canal que explicava qual é a diferença entre beber água, chá ou café. Mas hoje vamos mesmo explicar-lhe qual é a importância da água para o nosso organismo e vamos responder a uma outra questão que é muito colocada, se a água, se beber mais água ajuda a emagrecer ou não. De certeza que esta já lhe passou pela cabeça e já se perguntou se beber mais água de facto acaba por acelerar o seu metabolismo, qual é o impacto que a água pode ter num processo de emagrecimento, portanto num processo de perda de peso e gasto de gordura. Vamos já responder-lhe. Então, primeiro há que perceber qual é o papel da água no nosso organismo. A água forma o nosso organismo, portanto os nossos tecidos são formados essencialmente por água. Dos 100% que é o nosso corpo, em média, numa mulher, 30% ou menos será gordura, portanto, os outros 70% serão tecidos que contêm água e num homem, no máximo 20% do seu peso, da sua massa corporal, será gordura, os outros 80% são tecidos que contêm água. Portanto, a água faz parte da gênese das nossas células, está presente em todas elas, não existe nenhuma célula à parte da massa mineral óssea que não tenha, e mesmo o osso, cerca de metade do peso do osso é água, portanto significa que por mais que pense que a água pode não estar presente em alguma parte do seu corpo, está enganado. A água faz parte de todas as nossas células, quer da célula em si, quer dos líquidos que rodeiam as células, os líquidos extracelulares, intersticiais, quer do sangue, portanto é o maior líquido, o líquido que nós temos em maior quantidade no nosso corpo, quer todos os fluidos salivares, todos os fluidos que são produzidos, os sucos gástricos que são produzidos ao nível do nosso tubo digestivo, contém, por exemplo, as articulações são também, dependem do líquido que contém e da sua saúde, portanto é muito importante que haja uma correta substituição deste líquido que está dentro da articulação. Portanto, existem líquidos em todas as partes do nosso corpo, todas as células são formadas por água. Não é só água, é água com outras coisas diluídas, como é óbvio, mas a água faz parte da formação base de todo o nosso corpo. Por outro lado, a água não só é um produto do nosso metabolismo, portanto nós expiramos água. Quando está frio, por exemplo, é muito fácil ver o resultado da nossa expiração, portanto é o ar que expiramos que contém vapor de água e ele, em relação ao frio, em relação à temperatura exterior, está uma temperatura bastante mais alta, portanto faz aquele efeito nuvem. Portanto, é muito fácil aí percebermos, e agora até com as máscaras, quando usamos máscaras e quem usa óculos como eu, apercebe-se muitas vezes que a sua expiração embacia os óculos, não é? Portanto, isto acaba por dificultar aqui um bocadinho o trabalho, portanto, nós percebemos muito facilmente que a água é um produto do nosso metabolismo, até porque produzimos urina, a água está presente nas fezes em maior ou menor quantidade, portanto, percebemos, posso falar-vos também da saliva, do líquido ocular, portanto, nós temos líquidos, temos água em todas as partes do nosso corpo, o suor, portanto, que é muito importante para o correto arrefecimento e controle da temperatura corporal. A água é essencial, é um produto do metabolismo, forma as nossas células e em estados de desidratação é muito fácil comprometermos a nossa vida. Portanto, sem comida nós passamos cerca de 30 dias, mas sem água não passamos muitas mais do que algumas horas, não é? Portanto, e todos nós já vimos filmes, já vimos documentários sobre isso. A água faz parte do nosso organismo e, portanto, se ela faz parte do nosso organismo, não temos apenas que comer, temos também que beber. Para que todas as nossas células continuem a funcionar corretamente, para que os iões, os nutrientes, as substâncias passem de um lado para o outro, por exemplo, de fora da célula para dentro da célula e vice-versa, para que cheguem ao sangue, para que depois, a partir do sangue, se forme urina. Portanto, tudo isto são líquidos dependentes de água, são substâncias dependentes de água. Queria também salientar que os órgãos mais importantes
do ser humano, como o cérebro, os pulmões, são órgãos que são maioritariamente constituídos por água, que têm um grande peso em água. E, portanto, é óbvio que em estados de desidratação, por exemplo, a consciência, a desorientação é logo um dos principais sinais de que alguma coisa não está bem a nível da nossa hidratação. E por isso é que o nosso corpo inteligentemente desenvolveu sinais de sede. Sabe-se que os sinais de sede se perdem ao longo da vida e, portanto, é fundamental que se crie um bom hábito em termos de ingestão de água para que depois, à medida que vamos envelhecendo, não percamos esse hábito e continuemos a fazer uma correta hidratação. E quando eu digo água, é água pura, são bebidas não açucaradas, mas também sem aditivos alimentares, pode ser uma infusão. No entanto, não devemos nunca substituir a 100% a água. A água, no seu estado puro, tem um equilíbrio em termos de íons único e que este sim restabelece e ajuda o nosso corpo a manter este equilíbrio hidroeletrolítico. Mas afinal, a água emagrece? Bem, a água é um líquido não calórico, portanto é a única substância que nós pomos para dentro do nosso corpo que tem 0 calorias. O nosso corpo não consegue extrair qualquer energia da água. No entanto, sabemos que a água, justamente por ser tão importante para o nosso corpo, influencia diretamente a atividade das nossas células. E os estudos dizem-nos isso diretamente, que os grupos estudados que bebem menos água têm uma atividade menor, por exemplo, do seu sistema nervoso e muito pelo contrário, os grupos que bebem mais água têm mais atividade excitatória do seu sistema nervoso. E nós, se tivermos uma parte do nosso sistema nervoso mais ativo, então temos um metabolismo constantemente em atividade, portanto temos um metabolismo que funciona melhor e que gasta mais calorias em repouso, portanto chamado metabolismo basal. Portanto, a água ajuda a que o nosso metabolismo funcione de uma forma normal, saudável. Não podemos dizer que acelera significativamente o metabolismo, isso acontece ligeiramente quando a água é mais fria, no entanto, os estudos dizem-nos que esse efeito é marginal. É a quantidade de água ingerida e não propriamente a temperatura da água que faz diferença a nível de contínuo. Os estudos dizem-nos que não vale a pena beber um copo de água fria, não é isso que altera o nosso metabolismo. Mas se nós fizermos um consumo de água correto para a nossa necessidade, pelo menos de 1 litro ou mais, durante meses, os estudos normalmente são de 12 semanas, portanto cerca de 3 meses a 1 ano, então os grupos que bebem mais água, mesmo com dietas, com planos alimentares semelhantes aos grupos padrão, portanto os grupos controle, têm de facto um metabolismo mais saudável e perdas de peso diferentes, mais significativas. Portanto, podemos dizer que a água ajuda a que tenhamos um metabolismo saudável e, quando bebida a longo prazo, não vale a pena beber um dia e depois passar os outros 3 ou 4 dias a beber pouca, ok? Por outro lado, sabemos que a água tem um papel muito importante a nível da nossa circulação, portanto, quanto mais água bebermos, ou se bebermos água de acordo com as nossas necessidades, a nossa circulação será mais estimulada, portanto o nosso corpo será forçado a formar urina e a deitar fora esta água que bebemos em excesso, portanto não só temos uma correta hidratação, como formamos mais urina. E atrás desta urina vão uma série de resíduos de que o nosso corpo já não precisa, que produziu, o que mantém também um metabolismo mais saudável e mais capaz de continuar a funcionar. Portanto, já sabemos que temos um efeito não só excitatório a nível do nosso sistema nervoso, temos também melhor circulação, maior produção de urina e temos também menos fome. Portanto, os estudos dizem-nos que quem bebe água em abundância tem um melhor controle do apetite e que substitui mais calorias de alimentos por água. Portanto, enquanto bebemos água, a água inibe a sensação de fome e faz com que diretamente comamos menos. Portanto, muitas vezes as pessoas referem-nos nas consultas que parecia que tinham fome, mas que depois, quando bebem água, percebem que afinal a sensação era sede e que essa sensação desapareceu após beber água. Portanto, não se esqueça que beber água é realmente muito importante. A água forma todas as nossas células. Em média, estabeleceu-se uma dose de água diária para um adulto saudável de cerca de 1,5 litro. Às vezes é um bocadinho mais, às vezes é um bocadinho menos, dependendo das especificidades de cada um de nós, mas todos nós temos que beber água no dia-a-dia. Como eu disse há pouco, não basta beber só no verão ou só nos dias que vai ao ginásio, tem que beber no dia-a-dia se quer manter a sua saúde, se quer estimular o seu metabolismo, ter uma boa circulação e ter menos fome, controlar melhor o seu apetite. Ficou esclarecido? Já sabe porque é que a água é tão importante para o ser humano? Então beba água no seu dia-a-dia.
Gostou desta curiosidade? Se tem outras curiosidades, outras questões como esta, coloque-nos aqui nos comentários deste conteúdo no canal, mande-nos uma mensagem através das nossas redes sociais, mande-nos um e-mail, vá ao nosso site diariodomediatista.com, vai encontrar lá conteúdos como este e respostas a muitas outras questões com certeza, e voltamos muito em breve com uma nova curiosidade do Diário de uma Dietista. Já sabe que para nós alimentação saudável não é dieta, é estilo de vida e é para a vida.